Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar. Conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Viver em Equilíbrio. Eu sou a Ana, gerente de incorporação da Construtora Equilíbrio, e hoje vamos bater um papo aqui com a Bruna, que é arquiteta, e vai falar pra gente um pouquinho de neuroarquitetura, explicar o que é essa palavra, que muitas vezes as pessoas não acham que é algo muito complexo. E, na verdade, o nosso tema principal hoje é o impacto da arquitetura na vida das pessoas, né? O quanto a arquitetura pode nos ajudar a viver melhor, a viver mais felizes, mais saudáveis e viver em equilíbrio. Então, Bruna, por favor, se apresente como você gostaria de ser apresentada. Eu já vou te agradecendo aqui, antes de te passar a palavra, pela presença, por poder estar junto com a gente aqui em mais um desses nossos conteúdos que a gente tenta levar informação para o público que nos acompanha aqui. E esse conteúdo em especial, eu acho que ele tem impacto na vida de todo mundo. E todo mundo vai aprender um pouquinho com você aqui hoje. Então, gratidão por ter aceitado esse convite, por dispor desse tempo para a gente conversar sobre isso. E agora sim, se apresente como você gostaria de ser apresentada. Obrigada, Ana. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, a neuroarquitetura, o bem-estar e o impacto, principalmente, né, da arquitetura na nossa vida. Então, eu sou a Bruna Souza, sou arquiteta urbanista. Eu tenho formação e sou membro da Academia Brasileira de Neuroarquitetura, Neurociência, aplicada à arquitetura. E, como eu falei, é um grande prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema que, na verdade, assim, o que é, então, essa neuroarquitetura que a gente, às vezes, tem um certo receio de até se interessar pelo tema, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura, o que é isso, né? A neurociência nada mais é do que um interesse genuíno e profundo sobre o comportamento humano. Então, como que a pessoa funciona, como as pessoas são, quais são os desejos dela, como é o próprio comportamento do corpo, né? E aí, aplicada à arquitetura, justamente quando a gente vem com essa ideia de que o ambiente ele vai estar impactando a pessoa. Então, de que forma ele vai impactar? E aí é bastante legal a gente também colocar junto essa ideia da psicologia e da neurociência, né? Então, a psicologia ela vem para explicar por que nós nos interessamos por algo, por que, por exemplo, que a arquitetura, de certa forma, vai impactar a nossa vida. E a neurociência vem como aquela parte de explicar o como ela vai, né? Então, é a psiconeuroarquitetura. É um termo, assim, que pode sim assustar, mas é muito legal e a gente vai falar muito sobre isso nesse podcast, tenho certeza. Ah, legal. É interessante porque o foco disso tudo é o ser humano, né? Eu acho que isso e é o que a gente precisa de fato olhar, né? É o ser humano. E nós da Construtora Equilíbrio estamos nesse momento, sim, de colocar todo o nosso foco em pensar no bem-estar das pessoas, em como ajudar as pessoas a viverem melhor, a viverem mais felizes, de forma mais saudável, né? A gente está aí com esse programa de gestão das emoções, em parceria com Augusto Cury, que fala justamente sobre isso, né? Então, acho que não teria momento mais oportuno para a gente estar falando sobre esse assunto aqui nesse podcast. Com certeza. E aí a gente começa, então, Bruna, com a primeira pergunta, né? Que para a gente aqui da construtora é algo muito importante. Como a arquitetura impacta a vida das pessoas, num geral, assim, né? A arquitetura, por que existe a arquitetura? É só para uns terem casas mais bonitas que os outros, né? Para ficar essa disputa, a minha casa é mais bonita? Eu já vi disputas de tamanho de porta de casa, sabe? Tem uma pessoa que eu conheço que falava assim, nossa, agora eu tô sentindo que eu tô crescendo na vida, porque a porta da minha casa é muito grande. Aí, então assim, é só para isso que existe a arquitetura, né? Como que a arquitetura impacta na vida das pessoas? Olha, Ana, isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque assim, quando a gente pensa arquitetura, muitas vezes a gente pensa, é só um ambiente bonito, é só um edifício projetado, ou enfim, quando a gente vai para viagens assim, fora do país, a gente vai conhecer lugares icônicos, então a gente pensa que aquilo é arquitetura.
Mas, na verdade, a arquitetura é o que a gente está agora, por exemplo, né? É o escritório, é o nosso lar, é o nosso banheiro, qualquer lugar que a gente tem, que é um ambiente construído, que são uma área com fechamentos, com materiais, é uma arquitetura. E como que a gente pode falar, então, que essa arquitetura impacta? Primeiro, quando a gente pensa nós como pessoas, seres, nós somos frutos da natureza. Então, esse fruto da natureza, somos seres pensantes, somos seres que sentimos tudo à nossa volta. Nós temos os 5 sentidos, né? Então, olfato, paladar, tato. Então, quando a gente está em um lugar, nós não estamos sentindo aquele ambiente de forma fragmentada. Então, a gente entra naquele lugar, até os nossos ossos, os nossos músculos estão sentindo aquele lugar. Então, a arquitetura ele tem esse impacto. Quando a gente fala sobre essa questão da arquitetura, é a cidade onde a gente mora, os parques que a gente frequenta, são os museus, os shoppings. E, como eu falei, a nossa casa é o principal lugar, né? Então, a arquitetura ela vai influenciar no nosso sentido afetivo, emocional, a nossa cognição, a questão motora, a questão da nossa mente, ela vai impulsionar como nos sentimos, como nós nos comportamos. Então, de todas as formas, a arquitetura ela vai influenciar diretamente, é uma influência vital, na verdade, porque justamente, estamos num ambiente inseridos e tudo aquilo que está à nossa volta, ela vai impactar. Então, não dá só para a gente achar que a arquitetura é simplesmente a gente deixar um ambiente bonito, ou a arquitetura é simplesmente a gente estar em um ambiente. A arquitetura é a gente perceber tudo que está à nossa volta. Então, a arquitetura não é somente esse fator construído, essa metragem, né? É, de fato, algo que é como arte, né? A arquitetura é uma arte. É uma arte, a arquitetura né? é uma arte. Uhum. Então, ela está nos induzindo a algo, ela está nos passando uma mensagem, ela tem um significado e é um significado até subjetivo. Então, é muito importante a gente analisar realmente assim, poxa, todo esse espaço, todo esse ambiente, né? Como que ele estava influenciando, mas né, como que eu posso observar isso? Como que eu posso olhar para esse lugar e tentar entender essas influências? É muito bacana. E sabe que isso eu percebo, assim, até eu mesma, são coisas que a gente muitas vezes não para prestar atenção, né? A gente está sendo impactado o tempo todo pela arquitetura, como você falou, né? O espaço que a gente está é arquitetura. Exato. Pode não ter sido planejado de uma forma pensando no impacto que ia gerar na gente, porque nem todo mundo projeta com esse olhar, né? E eu acho que isso é uma particularidade muito sua que eu vejo, assim, que eu acompanho o seu trabalho, de projetar realmente pensando na pessoa, na história da pessoa, nas memórias que ela tem da infância, da forma que ela conduz a vida dela, o que é importante para ela. E eu não vejo isso realmente no mercado geral, assim, de arquitetura. Então, assim, a gente é impactado o tempo todo, mas a gente não presta atenção. E quando alguém fala isso pra gente, a gente começa a prestar atenção, né? Eu já comecei a prestar atenção, nossa, essa luz ali e tal. A gente começa a observar. E acho que isso tem muito a ver também com essa loucura que a gente vive hoje de muita informação, e a gente não presta atenção nas coisas pequenas, a gente não dá valor, não é nem coisas pequenas né, não diminuindo isso, mas em tudo que compõe um ambiente, desde a temperatura que está aqui dentro, a iluminação, se está forte, se está fraca, se é mais quente, se é mais fria, o que isso causa na gente, e a gente não presta atenção, mas se a gente parar e observar, a gente consegue entender, isso me causa um impacto positivo. Esse objeto me causa um impacto positivo ou negativo, né? Tipo, me agita esse espaço. Porque tem espaços em que a gente se sente mais agitado, né? E tem espaços que a gente tem mais tranquilidade. Eu sempre gostei muito de, quando eu precisava estudar, precisava me concentrar, eu precisava de um barulho em volta, alguma coisa muito... Então, assim, eu escolhi os ambientes para estudar, tipo, a cantina da faculdade. Era inusitado. Mas por quê? Porque daí tinha muito movimento e eu não tinha um ponto para ficar olhando. Aí eu falo, é coisa demais para minha cabeça, eu não consigo, então eu vou focar aqui, sabe? É uma estratégia diferente, eu sei, mas cada um funciona de uma forma. Exatamente. E eu acho que isso que é a mágica da arquitetura, é olhar cada indivíduo de uma forma diferente. Exatamente. Tem gente doida, que nem eu, que se concentra no meio da confusão, mas tem gente que precisa de mais tranquilidade.
Como é esse processo aí da arquitetura de olhar para o ser humano? Qual é a tua estratégia quando você começa um projeto? Como que você conversa com o cliente para entender a necessidade dele e entregar para ele o que ele nem sabe que ele precisa, mas que ele precisa? Exatamente. Isso que você falou sobre a gente observar o ambiente com mais calma e perceber o que ele está nos afetando, vem muito com essa ideia de uma arquitetura realmente bem pensada, uma arquitetura feita para pessoas. Porque um ambiente que ele é bem projetado, que ele é bem, não digo bem projetado no sentido estético, né? Porque a arquitetura não é só estética. Então, o ambiente ele é bem projetado, ele vem com essa ideia de que você consegue parar, você consegue pausar a tua vida e contemplar o fato de você estar vivo. Que é uma coisa que pode parecer até meio filosófico, meio bobo, mas você pensa, você está o dia inteiro ali, trabalhando, só tenho que fazer isso, eu tenho que ir para uma reunião, eu tenho que fazer aquilo. É só objetivos, durante o dia inteiro. E quando você tem uma arquitetura de impacto, uma arquitetura intencional, você para e você contempla. Eu estou vivo. Olha, eu consigo agora observar, como você falou, eu consigo observar que quando eu estou em um lugar que é mais agitado, eu consigo me concentrar melhor. E como que você conseguiu chegar a essa conclusão, né? Porque você experienciou tanto o silêncio quanto o barulho, e aí foi, né, trazendo. Então, com os meus clientes, a gente vai justamente nessa ideia da memória. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu gosto da cor amarela, mas eu queria a cor amarela para o meu quarto. Só que a cor amarela, de certa forma, ela traz essa questão da energia, da vivacidade, a pessoa ela vai estar um pouco mais agitada. Será que seria o ideal para o lugar que é para descanso? E aí, onde a gente vai entender por que ela gosta dessa cor? Talvez porque quando ela era mais nova, mais criança, ela ia na casa da avó dela que fazia excelentes doces, excelentes bolos e tinha uma janela amarela. E ela se identificou com aquela janela. E por isso aquela cor é tão gostosa para ela, porque traz para ela essa calmaria. Sim. Então, sempre quando a gente começa um projeto, a ideia é conversar com o cliente, tentar entender a história, é de fato ter empatia e humanizar essa relação profissional-cliente, que é o que eu vejo, por exemplo, que vocês estão fazendo muito agora aqui no Equilíbrio, que é algo incrível, a gente poder observar o cliente não só como alguém que está comprando algo nosso, como alguém que está pagando o nosso serviço, é alguém que está sendo impactado, porque a gente falou, a arquitetura impacta. Então, a gente ir atrás das memórias da pessoa, atrás dessa questão subjetiva dela mesmo. O que é arquitetura para ela? Porque a arquitetura para você é diferente da arquitetura para mim, assim como é diferente da arquitetura para qualquer um. Então, é de fato a gente entender como que a gente pode utilizar das memórias e da vida da pessoa, a história que ela tem, para projetar um ambiente personalizado para ela. Você que está acompanhando este episódio, está gostando deste tema? Se esse é um assunto relevante ou interessante para você, saiba que ele continua no próximo episódio. Nos vemos lá!